Sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Com a videoaula de hoje, nós encerraremos a parte do menu desenho, né? Nós já vimos linha, retângulo, retângulo giratório, círculo e polígono. Na aula de hoje nós encerraremos abordando desenho à mão livre e os 4 tipos de arco. Vamos então, para dar início, clicar aqui no menu desenho, linhas, desenho à mão livre. Não temos atalho determinado pelo programa. Ou também poderíamos acessar esta ferramenta através desse menu drop-down, ferramenta desenho à mão livre. Clicando. Bem, esta ferramenta não tem muito o que falar dela. Eu muito pouco a utilizo, certo? Eu não vejo muita serventia para essa ferramenta, ok? Na arquitetura é difícil nós utilizarmos esta ferramenta. No entanto, eu me sinto no dever de pelo menos mostrar para vocês como é que ela funciona, né? Então, basta nós pressionarmos o botão esquerdo do mouse, mantê-lo pressionado e levar ao destino desejado. Se nós fecharmos, ela forma uma face. Caso contrário, fica apenas com a linha. Está aí demonstrada como é que ela é operada. Vamos apagar e vamos passar para os arcos. Vamos começar aqui com este arco aberto, clicando nele. Este arco tem por característica, vejam aqui, antes de mais nada, o número de lados determinado, o número de segmentos, né? Este arco ele tem por característica 3 pontos. O ponto inicial, depois vejam aqui na nossa caixa de medidas que ele pede o ponto do arco ou digite o raio. Segundo ponto, e depois ele pede um ângulo ou o terceiro ponto manualmente. Cliquei ali. Então esse arco aberto ele se formou com o ponto de partida, um segundo ponto e um terceiro ponto. Ok? Vamos colocar aqui numa vista vista superior e também uma projeção paralela e vamos demonstrar. Ó. Primeiro ponto do arco, segundo ponto do arco e terceiro ponto do arco. Então, primeiro ponto determinado, segundo ponto do arco, terceiro ponto do arco. Para determinar com precisão, primeiro ponto do arco, vamos determinar ali na nossa caixa de medidas, colocando 1 metro e dar 1 enter, determinou ali, e depois ele pede que nós determinemos um ângulo. Vamos colocar, neste caso, 90 graus e teclar enter, ali. Ok? Então, podemos fazer manualmente, podemos fazer com medidas precisas. Bem, vamos apagar aqui. Vamos apagar o Steve também. Apagar. E vamos passar para o próximo tipo de arco, que é o arco de 2 pontos ou a tecla de atalho A. Clicamos. O que diz ali nossa linha de comando? Selecione ponto inicial. Selecione o ponto final ou digite o valor. Selecionei ali o ponto final. E agora ele pede que selecionemos a distância da curvatura ou digitemos o valor. Então, levamos aqui o nosso cursor até a parte onde desejamos que seja encerrado o nosso arco. Cliquei, terminou o arco. Então, esse arco ele se caracteriza pelo ponto inicial, o ponto final e a distância do bojo. Para nós fazermos com precisão, vamos dar um Ctrl V. Então, clicamos no ponto de partida. O que ele pergunta? Selecione o ponto final ou digite o valor. Vamos colocar 2 metros e dar 1 enter. Ó, veja que ele já trancou ali, né? Tracejou. E aqui a nossa distância do bojo. Podemos digitar também. Vamos colocar 1 metro e dar 1 enter. Aqui nós temos um raio de 1 metro.
uma distância entre os pontos de 2 metros. Vamos supor que eu coloque um raio de 50 centímetros. Vamos ver o que acontece. Opa. Ponto 5 e vamos dar um Enter. 0,50. Vamos ver aqui a distância do raio, 50 centímetros, como nós atribuímos, e aqui de 2 metros passou para 1 metro. Por que aconteceu isso? Porque a partir do momento que eu diminuo o raio do nosso polígono, obviamente ele está aqui, vamos supor 1 metro. A partir do momento que ele fizer isto aqui, ele vai diminuir o raio tanto daqui para cá quanto daqui para lá, porque essa espécie de arco ele é determinado por 3 pontos, 1, 2, 3. Então ele vai ter 50 centímetros tanto daqui até aqui, quanto daqui até aqui, quanto daqui até aqui. Isso obviamente alterará esta distância aqui. Vamos apagar este arco. Vamos passar para o próximo arco. Vamos ver agora então o arco de 3 pontos, arco aberto de 3 pontos. Esse arco, ele caracteriza-se por nós termos que atribuir 3 pontos para ele ser terminado. Se apropria quando nós queremos que ele termine levando em consideração algum outro ponto. Vamos supor que eu queira fazer um arco que termine na direção desta linha. Então, clicamos aqui, clicamos no primeiro ponto, no segundo ponto e depois, se nós aproximarmos aqui da ponta dessa linha, veja que aparece um pontilhado vermelho. Caso nós pressionemos a tecla Shift e mantendo ela pressionada, ficará travado este ponto para finalizar o arco. Caso nós soltemos a tecla, volta para o tracejado. Aí nós podemos sair dessa referência. Clicou ali, apareceu o pontilhado, travei com a tecla Shift e aí posso clicar com o botão esquerdo do mouse no local desejado para finalizar o arco. Ok? Vamos apagar e abordar aqui o nosso arco conhecido como pizza. Vejam na caixa de diálogo, selecione o ponto central, clicamos, selecione o ponto do arco ou digite o raio, selecionei, selecione o ponto do arco ou digite o ângulo. Aí aqui, vamos supor que eu queira parar aqui. Aí ele formará uma face, né? Ele será considerado arco fechado, né? Okay? Fatia de pizza e várias fatias de pizza. Também podemos fazer com medidas precisas, né? Aqui, selecione o primeiro ponto ao arco ou digite o raio. Vamos determinar um raio de 1 metro. Depois, selecione o ponto do arco ou digite um ângulo. Vamos determinar aqui um ângulo de 180 graus. E dar um Enter, ele fechou em 180 graus. Então, também não tem muito mistério, né, pessoal? Deixei essas ferramentas aí, arco e desenho à mão livre para o final, porque não tem muito o que se falar, já está dizendo, né, o próprio nome das ferramentas já estão se auto-explicando. Ok, vamos apagar. Vamos aqui construir um cubo. Primeiro um quadrado, vamos pôr 8 por 8, Enter, e vamos extrudá-lo também em 8 metros. E vamos também criar um quadrado em 2 dimensões, 8 por 8. Vamos selecionar aqui a nossa ferramenta arco de 2 pontos e vamos aproximar aqui. Vamos clicar aqui, por exemplo, neste ponto. Se vocês irem passando com o cursor sobre a aresta aqui deste cubo, num determinado momento vocês verão que este arco se transformará
de azul em magenta. Ó, viram? Ali. Cliquem com o botão esquerdo do mouse para determinar o segundo ponto e depois o terceiro ponto. Não saiam da ferramenta. Cliquem 2 vezes no canto deste cubo. Viram? Se aproximem do canto e cliquem 2 vezes. Deem um clique duplo. Ok? O que pode ser feito? Extrudá-lo, Ctrl Z, extrudá-lo aqui, Ctrl Z e assim por diante. Se eu quiser extrudar tudo, ok? Da mesma forma, aqui em 2 dimensões. Pego qualquer canto, magenta, ali, e aí eu vou, se der um clique duplo, vamos aproximar do canto, clique duplo, recortou o canto. Clique duplo, recortou. Clique duplo, recortou. Clique duplo, recortou. Ok? São algumas dicas, né, que o programa mesmo nos mostra, que eu estou passando para vocês aí. Vamos apagar. E para nós terminarmos essa videoaula, uma maneira de edição do arco. Vamos aqui criar um arco aberto, com a ferramenta Move, ou no ponto mediano, ou nos pontos inicial e final. Coloque o cursor depois de selecionado a ferramenta Move, clique sobre o ponto mediano e leve até o ponto desejado. Da mesma forma, coloque o cursor sobre a extremidade e leve até o ponto desejado. Certo, pessoal? Então, vamos dar por encerrada mais essa videoaula, depois de nós termos visto aí essas ferramentas Desenho à Mão Livre e Arcos. Ok, pessoal? Até a próxima.